Povo de todo o Brasil, bom dia. Estamos com imagens ao vivo do circuito de Adelaide. Um dia de sol, um grande público para o treino oficial, último treino que define o grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália, última etapa do Mundial 1992. Ontem, no treino, primeiro treino oficial, Nigel Mansell conseguiu um 13.732, o melhor tempo. Ayrton Senna fez o segundo melhor tempo, 46 centésimos a mais que Nigel Mansell. O terceiro circuito de rua de Adelaide, um circuito que exige muito de máquina e de piloto, exige talento, exige freios, exige pneus, máquina, enfim, sempre uma atração, o circuito de Adelaide. Bom dia, amigo da Globo. Realmente um treino em qualquer pista muito seletiva, como é esse tipo de pista, considerada uma pista de rua. Na verdade é uma pista de rua essa de Adelaide, mas é uma pista mais do tipo misto, porque ela utiliza avenidas mais largas que permitem retas e utiliza uma parte de um parque dentro de um hipódromo. Então você vê características parecidas com um circuito permanente, mas é um circuito de rua e você pode ver agora nos saltos que a Lotus do Herbert deu, como realmente tem características, porque é um asfalto utilizado normalmente, não só em corridas, mas no dia a dia do trânsito, do tráfego da cidade de Adelaide. É um treino sempre muito emocionante, aliás, a corrida também é muito emocionante, e com a sorte que nós estamos tendo esse ano de ser disputada sobre um tempo bom, porque como disse o Cabrini agora há pouco, nos últimos 2 anos houve chuva muito forte e que impediu qualquer realização em condições normais, tanto do treino como da corrida. Mais informações agora lá de Adelaide com Roberto Cabrini. As imagens ainda não estão no seu monitor, mas nós observamos aqui da nossa cabine de transmissão fogo no carro de Christian Fittipaldi. Ele estava se preparando para sair da pista quando começou a pegar fogo. Aí você observa as imagens. E no momento em que são as imagens da rodada, perfeitamente. E o carro de Christian Fittipaldi está sendo agora observado pelos mecânicos. Christian está fora do seu carro. Ele estava usando um motor 13 quilos mais leve para tentar uma performance melhor. Mas esse motor, em termos de confiabilidade, ainda não está bem. Christian Fittipaldi, você está revendo aí a rodada do Herbert. Christian Fittipaldi que com o ponto que conseguiu, olha por outro ângulo, já no final da rodada, ele recompondo o traçado, o inglês Herbert. Christian com o ponto que conseguiu, o primeiro ponto na sua carreira, conseguido no Grande Prêmio do Japão, terceiro mais jovem piloto da Fórmula 1 a conquistar um ponto no campeonato de pilotos. Chris Amon e Bruce McLaren, mais jovens do que Christian. Christian o terceiro e um ponto histórico na carreira de Christian Fittipaldi. Você vê a tomada aérea de Herbert, ele aí já tirando o pé, e JJ Leto passando na volta forte. De novo, agora então rodou mais forte, saiu, bateu e destruiu bem a parte traseira do carro. Mas as opções da McLaren, além da Renault, ficam sendo o Ford V8, que tem na sua série 7 exclusividade com a Benetton, mas isso pode ser feito um acordo com a McLaren, porque a McLaren tem como piloto Michael Andretti, que é um homem Ford nos Estados Unidos. O Michael Andretti que sai da Indy e vai para a Fórmula 1. Tem também a possibilidade de utilização dos motores Mugen Honda V10, que atualmente na equipe Footwork, exatamente o motor que deu o primeiro título de Senna na McLaren em 1988. Tem a BMW, que há 2 anos trabalha no desenvolvimento de um motor para a McLaren, e é a BMW que já foi campeã do mundo com o Nelson Piquet na era turbo. E tem também essa história dos motores Hart V10 da Jordan, porque embora esteja assinado o contrato com a Jordan vai utilizar esses motores efetivamente, ainda não está muito claro se é um contrato de exclusividade ou não, porque o Ron Dennis foi o primeiro a receber esses motores e tem ainda esses motores em teste no seu banco de provas lá na Inglaterra. Com 12 minutos de treino, Roberto Cabrini. Ricardo Patrese tem a melhor performance desse segundo dia de treino aqui em Adelaide. 1:16.597.
1:07, mas um tempo que não seria nem o 10º se fosse registrado ontem. O Patrese tem, no geral, o terceiro melhor tempo. Johnny Herbert tem 1:24, o Pierluigi Martini tem 1:18, Gachot tem 1:18, Naspet 1:18, Katayama 1:19 e Leto 1:19. São os tempos já registrados aí no computador, quando você vê aí também uma geral do treinamento de classificação. Então, evidentemente, os tempos de ontem. Exatamente, os 8 melhores tempos de ontem. O Alesi deu ali uma vacilada, mas já está com o pé embaixo. O que está parecendo é que a pista realmente, em relação aos anos anteriores, está muito mais trepidante, muito mais cheia de bump. E todo piloto que quer andar rápido e não tem uma suspensão ativa, acontece isso que está acontecendo com o Alesi. Ele mal para na pista em curvas que ele tenta fazer com um pouquinho de alta velocidade. Aí, por exemplo, vai bom, aí não, porque é uma freada. É freada forte. Mas se você vê que quando a curva é de mais alta velocidade, quanto o carro sai do chão. Um carro que não tem suspensão ativa. Aliás, a Ferrari tem um dos seus carros com suspensão ativa, mas que é do segundo piloto, o Nicola Larini, que está substituindo o Ivan Capelli. Este primeiro carro de Alesi tem suspensão convencional. E ontem o Nicola Larini conseguiu o 19º tempo, para você comparar com o Alesi, que conseguiu o 6º tempo. Aí Alesi, na sua volta, câmera viajando com ele. Temos 14 minutos. Permanecem os tempos de ontem: Nigel Mansell, Senna, Ricardo Patrese, Gerhard Berger, Schumacher e Alesi. Tá aí Alesi, o 6º melhor tempo. Herbert, que conseguiu o 12º tempo ontem, rodou com 8 minutos de treino, voltou a pé para o box. E dá pra gente ver como está trepidando. Olha a ondulação. E aí a parcial, a segunda parcial, a comparação com o Mansell, que tem o melhor tempo. Vê que o Alesi está 2 segundos 471 milésimos a mais que Mansell. 6.597, olha aí a rodada. Alesi provando que estava mandando ver. Ali quase que na tomada do tempo desenhou um 8 e continuou na vida. É impossível não rodar andando do jeito que ele está andando, mas também, se não andar tudo isso, não vai fazer tempo. É o tipo de pista. O Alesi, olha aí, olha o momento da rodada. Essa é também a curva da vitória, assim como tem também no Rio de Janeiro, que é a freada forte e a curva que antecede a linha de chegada. Quer dizer, ele errou realmente ali na freada, pode até ter travado um dos freios, porque é um ponto difícil de rodar. Olha o replay, e outra coisa que a gente deve chamar a atenção é o tipo de transmissão que os australianos fazem, que é uma das melhores da Fórmula 1, com vários ângulos, várias tomadas. E a gente está podendo rever aí aquela rodada agora com a câmera no carro do Jean Alesi. Olha como ele tentou corrigir, aí já tinha escapado. Fez o 8, mandou ver a fumaça ali da fritada dos pneus. Bom, nessa fritada, ele ainda insiste na volta. Eu pensei que ele fosse pro box depois disso. Mas isso... Da dianteira esquerda, Thierry Boutsen, a segunda rodada do dia. Ele tenta voltar. Bateu o bico, a roda. Ele volta na hora que o Senna estava entrando ali. Quase que foi na base do reflexo. Como são grandes amigos, Senna e Boutsen, o máximo que pode acontecer é uma briga no cafezinho. Olha a primeira tomada de tempo para Ayrton Senna. Vamos ver nessa primeira parcial. A da direita é de Mansell. Tá bem, Senna. 6 décimos de segundo. A diferença é do tempo de ontem. Vamos acompanhar essa volta de Ayrton Senna. Ontem, na última volta, ele estava indo bem. Acabou a gasolina. Ayrton Senna, 36 grandes prêmios. Tá aí a fera. Na volta forte.
Ontem ele conseguiu um 14.202. Mansell, um 13.732. Mansell não aguenta. Leão vai querer ver o Senna sozinho na pista. Vai se preparando Nigel Mansell para entrar na pista. Beliscando zebra, Ayrton Senna. Mais um 15:67. A melhor volta do dia. Até aqui de Ayrton Senna. 1:15:67. Pouco menos de um segundo mais lenta essa volta em relação ao melhor tempo dele em relação ao de ontem. Pisou, viu o Mansell na tomada da curva. O Mansell ficou naquela indecisão para ver se o Gugelmin tinha ou não percebido a sua presença. O Gugelmin tinha percebido, ficou olhando no retrovisor. A hora que ele tentou acelerar para sair da frente do Mansell, porque ele não dá para tirar o pé, ele ia atrapalhar mais. Ele tentou acelerar para sair da frente do Mansell, e como era saída de curva, o carro normalmente abre um pouco, desgarra um pouco, ele acabou atrapalhando. E o Suzuki. Olha só. Footwork, enquanto o problema do Mansell, desesperado, mandando o recado, o Aguri Suzuki, outra rodada no mesmo lugar que o Herbert. Ontem já teve uma rodada do Suzuki e uma rodada do Ayrton Senna, mais ou menos juntos, e os dois bateram. Danificou bastante a suspensão traseira da McLaren do Senna, que por sorte era um carro reserva. Olha aí a rodada de novo do Aguri Suzuki. Você está vendo Andrea de Césares. Christian Fittipaldi continua com 17º tempo. Roberto Cabrini. Até esse momento, o único piloto que conseguiu uma evolução em relação ao treino de ontem foi Naspet da Marche. Mas isso porque ontem ele praticamente não conseguiu andar. Os outros pilotos permanecem com suas melhores marcas, as de ontem. Há um sério problema de falta de dinheiro na equipe Tyrrell. E há uma esperança de que, porque o Tyrrell só fechou acordo com a Yamaha depois que ele conseguiu colocar o John Judd, que é um inglês, também fabricante de motor, dos motores Judd, na supervisão dos motores do preparo dos motores Yamaha, com sede na Inglaterra. Então existe essa explicação. E a Yamaha prometeu fazer um V10, abandonar também o seu projeto de V12 e fazer um V10. Isso explica por que a Tyrrell resolveu assumir esse desafio e pegar a Yamaha e com isso talvez atrair inclusive patrocinadores japoneses. Como a Williams sente menos as ondulações em função da suspensão ativa. Nessa tomada dá para perceber, mesmo assim ele está 634 milésimos mais lento que a sua parcial de ontem, do seu melhor tempo de ontem. Companheiro de equipe Ricardo Patrese na frente dele. Mas a continuar assim, ele já é a volta mais rápida de hoje. Olha aí, ele tirou, passou o Patrese, mas perdeu tempo, está 1 segundo 278 milésimos. Essa não vai ser uma volta forte dele, não. E amanhã, 1h30 da tarde, você tem um esporte espetacular. Fernando Vanucci, Léo Batista, com as emoções e as imagens do esporte para você. E a 1h30 da madrugada, ao vivo, Grande Prêmio da Austrália, a última etapa do Mundial 92. Olha o Mansell, fechando 1:15.929. Essa deve ser a volta forte. Christian também na pista. Ih, já teve alguma batida ali, ó. Isso aí, os fiscais, os pilotos diminuíram a velocidade. Se eles conseguirem limpar ali rápido, o Herbert está se preparando para voltar. Se eles conseguirem limpar rápido, não há interrupção do treino. Se o Herbert entrou, está tudo ok. Estão repassando hoje o melhor até aqui. Olha como está, mas está sujo ali, hein? E é logo depois da saída do box.
Se não melhor até aqui, 1:14.416. Mansell, 8 décimos de segundo mais lento hoje do que Senna, mas segurando a pole provisória. As revelações, veja aí o acidente. Justamente o único que conseguiu melhorar o seu tempo no treino de hoje. Mas nessa entrevista, o Frank Williams, ou nessa conversa, o Frank Williams dizia o seguinte, fez uma revelação surpreendente. Apesar de tudo, aí está indo muita fumaça do carro de Berger. Muita fumaça do carro de Berger. Mas o Frank Williams, você vê novamente, o Berger com problemas na sua McLaren, é fim de treino para ele, acaba o treino para a Gerhard Berger. Mas nessa entrevista, nessa conversa, o Frank Williams fez uma revelação surpreendente. Ele ainda, apesar de tudo, tem esperança de contar com Ayrton Senna na próxima temporada. Mas ele disse que a resistência por parte de Alain Prost e da Renault continuam muito fortes. E ele espera o auxílio de Bernie Eccleston para essa pressão. Ele também confirmou o interesse da sua equipe em tentar preservar, em tentar manter Nigel Mansell para a próxima temporada. Fala-se até que o dinheiro poderia chegar a 15 milhões de dólares. O carro de Pierluigi Martini, fim de treino também para Pierluigi Martini. E caso não consiga nem a permanência de Nigel Mansell, nem mesmo conseguir superar os problemas para que Prost e a Renault concordem com a vinda do brasileiro na equipe, Frank Williams colocaria o Mika Häkkinen ou então o Hill para a segunda vaga da Williams. Quanto melhorou? Ali a bandeira quadriculada sendo agitada, final de treino. Reginaldo. Olha, o artista que é esse diretor de prova que dá a bandeirada na Austrália. Você vai ver então no final da corrida amanhã o que ele vai fazer. Mas o treino foi aparentemente normal, só que prejudicado pela falta de aderência da pista, o calor excessivo. Olha aí como saem os carros ali num ponto em que é mais ou menos firme ali, não deveria sair dessa forma. Então o treino não teve uma luta pela pole que poderia ter tido se a pista tivesse pelo menos igual a ontem. E essas 14 poles de Mansell, agora 14 poles no ano, são um novo recorde na história da Fórmula 1. Aí, final de treino em Adelaide. Nigel Mansell consegue a pole, tá aí, 1:13.732. Senna, o segundo, larga na primeira fila. Segunda fila, Patrese e Berger. Terceira fila, Schumacher e Alesi. Alesi já na casa de 1:16. Depois, De Cesares com o sétimo melhor tempo. Martin Brundle, o oitavo melhor tempo. Largando na quarta fila, De Cesares e Martin Brundle. Christian Fittipaldi conseguiu o 17º tempo. Maurício Gugelmin, também do Brasil, 20º melhor tempo. Amanhã, 1:30 da madrugada. Nesta madrugada de sábado para domingo, estaremos juntos. Vamos acompanhar ao vivo o último grande prêmio da temporada 92. Grande prêmio da Austrália. Ao vivo para você. E à 1:30 da tarde desse sábado, não esqueça, tem o Esporte Espetacular com Léo Batista e Fernando Vanucci. Agora você fica com o Jornal da Globo com William Bonner e Fátima Bernardes. E logo depois do Jornal da Globo, o Corujão para você com o filme Os Três Mosqueteiros. Então até amanhã, 1:30 da madrugada, com o Grande Prêmio da Austrália, última prova. Senna fez o segundo tempo,